Olá, boa noite. Renata Quadrado, advogada, presidente da OAB da Vila Prudente, junto com a TV Relacionamento, passando para desejar a todos próspero 2024. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo com uma gestora fantástica que tem uma missão aí de conduzir uma empresa familiar. Liliane Rubim, gratidão, muito obrigado, viu? Prazer e agradeço a oportunidade de estar aqui no Perfeito. espaço. Os agradecimentos ao Rodrigo Aires Quintanilha, que nos apresenta. Exatamente. Perfeito. Liliane, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e depois nós vamos falar desse grande desafio seu. Tá bom, então. Nasci ali no comecinho dos anos 80, né? Nasci na cidade de Guarulhos, venho de origem de pais que tiveram um início muito pobre, né? E graças a Deus conseguiu prover. Hoje eu sou formada em administração de empresas. E venho conduzindo até por uma questão de trabalho, de histórico, a gente vem sempre juntos ali dentro da empresa. Na minha vida, fui escoteira por muitos anos, que foi uma coisa que me agregou muito. Sim, as crenças e valores principalmente. Exatamente, né? A ética, algumas coisas que a gente vem perdendo hoje em dia. Power, né? Exatamente, foi maravilhoso na minha vida. Fiz como hobby dança de salão por muitos anos, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho antes de estar falando da criatividade. Não sou uma pessoa criativa e me ajudou a trazer um pouco disso, né? Agradeço super pela sugestão. Tem corpo também, para alma. Equilíbrio, né? Exatamente, ter aquele momentinho de longe dessa coisa do trabalho, dessa obrigação, né? É como se você naquele momento estivesse vendo outro momento, né? Exatamente, sai a Lilian, mãe, executiva para o lazer mesmo, que foi muito legal, que trouxe muita coisa boa para mim. Que bacana, muito legal. Eu sou super feliz por ter essas oportunidades aí. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, que normalmente os internautas te perguntam. A escolha da profissão aconteceu por imposição de alguém ou você naturalmente falou, eu quero fazer administração? Eu, por ter essa raiz da empresa familiar, que veio muito cedo, né? Meu pai batalhou ali muito cedo, e a gente acabou fazendo parte dessa construção também, eu acho que fui levada a isso. Tá? Talvez se não tivesse a escolha da empresa, talvez eu não seguiria essa área da administração. Legal. Mas procedimentos e tudo mais, você via que precisava, mas você não sabia onde, em que momento, né? Os controles, né? Isso, logística. Exatamente. Veio para formalizar um pouco mais a empresa. Né? Tanto que hoje meus pais ainda fazem parte da gestão da empresa, mas aos poucos eu fui tomando espaço e modernizando, né? Porque sim, eles construíram a empresa ali no final dos anos 80 e graças a Deus a gente veio conseguindo superar essas mudanças que o mercado vem trazendo, tanto de legislação ou mesmo o requerer do mercado que vai mudando. Né? E graças a Deus estamos aí. A empresa vai fazer 35 anos. O Rodrigo está nos ajudando atualmente nesse processo de comemorar realmente a trajetória de uma indústria nacional, familiar e tem uma sucessão agora, passando por uma segunda fase agora. Legal. Né? Você falou uma coisa muito importante, Lilian, que foi assim, teus pais vieram do analógico. Isso. E no analógico funcionava daquele jeito e tal. Só que assim, muitas vezes as pessoas ficam olhando assim, achando que sempre foi daquele jeito e sempre vai continuar daquele jeito. Isso. Aí você acabou trazendo um olhar assim, não, está tudo mudando. Nós temos que entrar na internet e tudo, mesmo que no começo eles falam, não precisa a gente pôr no jornal do bairro, não sei o que, lá, tá. Não. A gente tem que ter um site na internet. Nós temos que ter e-mail, nós temos que ter WhatsApp e tudo mais, quer dizer,
na verdade, assim, é uma visão que você tem que colocar, porque ele sozinho talvez não faça. Não, exatamente, né? Nós pegamos o processo, por exemplo, em 2009, da entrada da nota fiscal eletrônica no mercado da indústria. E eu lembro conversando com meu pai literalmente desesperado, porque ele falou assim, mas não sou mais eu que vou emitir a nota fiscal, né? Então, assim, teve essa ele estava acostumado a pegar a folhinha com carbono. Exatamente. E colava aquele pedacinho assim atrás, né? Exatamente, datilografava. Por exemplo, eu cheguei a fazer curso de datilografia no Senac na época, né? Aí, então assim, ele também veio, ele também enxergou que não dava mais, que precisava se abrir, né? E então essa coisa da comunicação, a gente viu o quanto é importante, né? Igual, atualmente eu sou de um mercado industrial, então hoje a gente tem um site institucional muito mais educativo do que e-commerce. Ok. Tá, né? Por quê? Porque informar bem nossos clientes significa tratar bem os nossos clientes. Certo. Então foi muito positivo. Então assim, está sendo um desafio, né? Hoje em dia a gente vê uma hipercomunicação, então a gente tem que saber dosar essa questão toda, até para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental, né? Mas é legal, a gente está se abrindo ali para Instagram, para Facebook, WhatsApp. Hoje mesmo atendimento na empresa, se bobear, acho que é 60% WhatsApp, e-mail e 40% ligação. É interessante como... E ao vivo é pouco? Ao vivo é muito pouco. Né? O que era totalmente ao contrário antes, né? Exatamente, que era aquela coisa de visita, não, isso meio... Uma que a pandemia fez a gente se trancar um pouquinho mais, né? Termos esse tempo um pouco mais reservado. E a gente tem que aprender com o momento atual, né? De forma positiva, tem que aprender mesmo que não foi o Covid, foi uma situação péssima, horrível para muitas pessoas. O que vale para a gente agora é aprender e reaprender. Exatamente. A lidar com todas essas modificações. E inovar, né? E inovar. Lilian, na verdade, teus pais sempre foram empreendedores, então, né? Meus pais sim. Os dois sem... É indústria de tintas? Indústria de tintas. Como é que chama? Celac Tintas e Vernizes. Ah, tá, é onde você está. Hoje eu vi com a camisetinha dela aqui. Teve algum momento que você pensou em ser química, alguma coisa assim ou não? Então, quando você me perguntou a questão da relação da profissão, foi interessante que eu sou em mais 2 irmãos e os 3 participaram da fundação, da construção da empresa. Hoje, ambos estão em posições diferentes, né? Mas a gente brinca que meio que foi caindo no colo e cada um foi assumindo suas posições, suas responsabilidades. E era o ganha-pão, sempre teve isso. É o ganha-pão, é o que pagou casa, carro, escola, faculdade. Hoje paga a educação das minhas filhas, né? Então assim, e aí a gente viu que estava ali, né? Meu pai sempre falou, quem vai tocar? Né? Ele sempre questionou, quem vai fazer? Então assim, ele sempre cobrou de uma certa forma. Então assim, atualmente meu irmão também é químico, não trabalha com a gente, ele está dando os voos particulares, se aventurando no mercado que ele achou mais adequado. Faz consultor, assim, isso, né? E eu fiquei mesmo na questão da gestão da empresa, no desafio. Minha irmã está em outros negócios da empresa atualmente, também tocando. Então assim, veio mesmo, a ideia é que nós agregássemos valor ao que foi construído, né? Que foi as duras penas, olhando para trás agora a gente sabe de tanto, né, tanta dificuldade. Eu nasci numa casa de 2 cômodos, hoje graças a Deus cada um tem sua casa, cada um tem seu carro, todo mundo tem sua faculdade, então ali foi onde tudo começou. Então acho que nós temos muito respeito pelo que foi feito e construído. Lilian, e assim, mais assim, uma coisa para os internautas saberem. Sim. Uma indústria, mesmo sendo familiar, é desafio, problema o tempo todo. Exatamente. Se for assim, não quero isso, porque de novo isso aqui, não sei, não,
todo dia você enfrentar os problemas e resolver. E resolver. Persistência. A ideia é persistência e resolver problemas mesmo. A gente sabe que o Brasil tem seus desafios muito particulares. Eu brinco que eu estou herdando, algumas pessoas, você está herdando uma empresa. Eu falei, não, eu estou herdando uma caixinha de problemas. Sim, verdade. E é trabalho diário, não é férias, é muita dificuldade, é com o celular tocando na praia, filhos, desafios de ir para reunião de pais, de filhos com o telefone de baixo ali, Exato. Tocando, chamando, questionando. Mas eu particularmente gosto muito desses desafios. Eu sou muito ativa, eu gosto a gente se acostumou com isso, é realmente desafiador todo dia, mas eu sou muito grata por tudo isso que tenho na mão hoje. E outra, a fabricação em si, ela é regida por uma série de normas fiscalizadas e tudo mais, né? Exatamente, sim, tem atualmente, hoje qualquer empresa, né, tem a questão de prefeitura. Por sermos produto químico, a gente tem outros desafios, porque com a questão de parte de incêndio, porque eu lido com solventes, a gente tem que ter a responsabilidade ambiental por ser produto químico, então existem órgãos fiscalizadores também. Isso. Aí, hoje a CELAC é uma empresa já certificada ISO 9001, que é muito bacana, e o prazer também, é uma empresa de pouca rotatividade, então eu tenho funcionários que, se Deus quiser, eu vou aposentar daqui a 2 anos, que está com a gente há 20 anos, então assim, a CELAC na verdade é uma grande família, e é uma indústria química, uma indústria de tinta que se especializou em fazer tinta que o cliente precisa, com os desafios, né? Então a CELAC hoje não tem produto em loja, né? Ela se especializou em atender a demanda do cliente. Então, assim, atualmente tem as grandes homologadas, né? A gente tem alguns bancos que a gente faz toda a parte de pintura de comunicação visual. Temos tinta condutiva, temos tinta antistática, temos tinta anti-chamas, né? As intumescentes, retardantes. E tem o pessoal que faz pesquisa o tempo todo lá, então. Exatamente. A gente tem um químico aqui. Eu brinco que eu não sou químico, mas sou filha do químico, então tem um pouquinho do autodidata, essa questão de não se sentir parado. Então, assim, trazer esses desafios para dentro mesmo, né? Então, e a gente gosta que venha. Porque o mesmo do mesmo todo mundo tem, né? E teu pai fez uma coisa fantástica, porque assim, eu me lembro que antigamente as tintas tinham cheiro muito forte. Exatamente. Que fazia mal até para os pintores e tudo mais. E isso ao longo do tempo foi modificando, né? Já tem algumas soluções, alguns solventes verdes, com um cheiro, com um odor diferente. Tem muita coisa nova no mercado, muita coisa legal possível. Tinta fluorescente, acho que teve uma matéria agora falando de demarcação de faixa viária que brilha no escuro. E é um desafio que chegou agora novo, que a gente está para começar a fazer esse trabalho. Então, assim, a ideia é isso, é saber o que o mercado precisa e trazer essas inovações, né? Então, de vez em quando, o nosso químico lá é muito atento. O meu pai, aos 74 anos, ainda está ativo, trabalhando com a gente. Ele faz bem para ele, né? Faz bem. Não falta, né? Não falta. Ele se mover, eu falto mais que ele. Mas ele super ativo. Não, e é prazeroso para ele, né? E é prazeroso para a gente ver ele ali. Né? Ele, minha mãe ainda faz a parte financeira comigo também. E é muito gratificante ver eles ali. Né? Meu pai teve uns dias que teve que ficar um pouco fora, a gente até brincou, nossa, né? Fica faltando a peça ali daquele quebra-cabeça, porque realmente eles ainda agregam muito. Não importa a idade, sempre tem algo a mais para aprender. Isso é muito bacana. Que legal. Ô Lilian, e você então tem que estar sempre antenada, né? Propagandas de concorrentes e tudo mais, você já tem que saber
o que vocês têm que... porque o de vocês é quase que customizado, né? Exatamente, o material 100% customizado. Então, assim, a gente já estamos de olho na tendência de cores do ano 2024, isso influencia bastante. Então, Você escuta os tarólogos, não? Porque às vezes eles falam. Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa. 2024 a cor vai ser, sei lá, vai ser verde, né? Tem um pouco disso mesmo, né? Então, assim, esse ano foi aquela que a gente fala das cores quentes, né? Voltou aquela cara dos anos 80 ali, né? O pink, veio o rosa, esse ano veio muito forte o rosa por conta do filme, da Barbie. Então, assim, a gente fica muito antenado em captar essas informações e elas fazem a diferença no nosso trabalho. É verdade. Olha, quem diria, assim, uma boneca, pequenininha assim, assim... Transformar, né? Parece que assim, tem um lago parado, você jogou uma pedra e aquelas ondas se propagam muito rapidamente. Exatamente. Às vezes mas isso é a comunicação, né? Isso é a internet, isso os canais hoje que a gente tem de comunicação, elas dissipam muito mais rápido. É mais difícil porque a gente tem que ficar muito antenada, né? Então, assim, perdi algumas horinhas de sono aí do meu dia a dia por conta de receber esse número de informações e tá lendo e tá vendo, né? Então, a gente vê uma série de... uma fábrica, por exemplo, que acaba pegando fogo, entra uma legislação nova para atender uma demanda, porque o Brasil ainda tem muito a crescer em termos de legislação. Então, assim, aí aparece uma demanda, às vezes, de tinta em chama, aparece, e aí a gente vai, então, assim, então a gente tem que estar ligado o tempo todo, né, entender o que está acontecendo, para a gente ver quais são os caminhos que a gente vai adotar para o ano que vem, né, isso vai determinando da parte de compra, número de funcionários, né, essa rotina toda que é bem bacana. E toda a parte de segurança do trabalho, fiscalização constante lá, né? Sim, é constante. É constante essa ideia da segurança. A CELAC tem muito a preocupação, principalmente quando a relação é incêndio por conta do tipo, porque atualmente hoje 95% é indústria química e trabalha muito com o sistema da parte de inflamáveis. Então, assim, licença de bombeiro, a gente tem a preocupação que todos os funcionários são brigadistas. Que bacana, eles têm treinamento. Tem que fazer treinamento anualmente, a gente e vai todo mundo, eu vou junto lá, muito bom, não, participar, é bem legal. Então, assim, tem essa preocupação. Tem que ter evacuação na hora certa, não, tem a área da empresa, tudo isso foi pensado. A CELAC conseguiu ver isso, né, que nós saímos de São Paulo, de uma área pequenininha de 800 metros quadrados, construído, e partimos para uma área de 7.200 metros na região de Mogi das Cruzes. Que bacana! E isso proporcionou a chance da gente poder estar mais atentos, né? Porque assim, e de atender demanda, legislação, tem muita coisa vindo também, né? E é importante para a gente poder fazer isso, né? É o atendimento 360, desde a responsabilidade ambiental, social, de segurança, até o atendimento correto do cliente lá no ponto. Muito legal. Olha, parabéns aí. Eu quero que você volte outras vezes, tá? Sim. Para falar. Se possível, eu trago um dia para a praia aqui também, tá? Eu vou ter um prazer em trazer ele. Ele é um pouco mais tímido. O olhar, né, dele, aquela vontade assim do que era, sim, do que se tornou, né? Nem ele acreditava. Eu tenho certeza que nem eu que peguei ele já um pouquinho começado, hoje é muito legal. Não, mas é legal, porque muitas vezes a gente tem realidades inversas. Exatamente. Né? Sim. Então, tá bom. Tá bom? Gratidão, muito obrigado. Muito prazer. Você pode deixar seus contatos, por favor? Nós vou escrever também, mas eu quero que você fale. Não, então tá bom. O meu contato no Instagram é Lilian Jobim, no TikTok Lilian Jobim 6, o numeral 6, e da empresa tem o site que é o www.celac.com.br
E lá vai ter o WhatsApp, vai ter os telefones, os e-mails, a gente vai ter o prazer aí em trocar várias conversas aí positivas. Tá bom. Leandro, manda um abraço lá para o Papai Noel e toda a tua equipe também. Eu vou mandar um abraço assim, para a equipe da CELAC, a família CELAC, que é um pessoal que está comigo há muitos anos. Minha mãe maravilhosa e meu pai aí, que eu sou super fã dele, né? E vou mandar um beijinho, que minha filha falou, manda um beijo pra mim, mãe. Eu falei, manda, Muriel, meu xodozinho tá lá em casa e vou mandar um beijinho especial para ela. Perfeito. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica executiva, Lilian Jobim. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.